aí, pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal BB Falcão. O meu nome é Daniel. Galera, estou aqui então no evento São Paulo MSX Summit em São Paulo, no Clube Homes, aqui na Avenida Paulista. Eu estou testemunhando um evento absolutamente histórico e único no Brasil, porque a gente está recebendo aqui neste evento simplesmente o Kazuhiko Nishi, o pai do MSX, o japonês, parceiro do Bill Gates lá da época da Microsoft. E não só ele, muita gente importante, muita gente interessante vai falar, vai dar palestra aqui no evento. Além disso, vão ter vários expositores, lojistas. O evento que vai falar do MSX, esse computador, como eu costumo brincar, com mais cara de videogame que já existiu e que marcou muitas gerações, principalmente a jurássica nossa aqui, os cinquentões, principalmente sessentões, o retrô raiz, o retrô jurássico. A gente vai estar aqui e eu vou trazer tudo para vocês, vou fazer a cobertura aqui do evento, mostrar as exposições, tomar um pouquinho das palestras, enfim, vai ser um dia maravilhoso. Eu espero que vocês gostem também, espero que eu possa fazer vocês se sentirem um pouquinho aqui dentro também. Então, bora lá! Vamos entrando aqui, galera. Acabou de liberar o pessoal todo, 10 da manhã. Então esse aqui é o evento do Summit do MSX SP, organizado pelo Clube MSX, o MSX SP, os amigos Daniel Ravazzi e Mário Cavalcante. Então na entrada aqui a gente tem já uns stands que o pessoal montou do MSX SP, com todos os produtos, os acessórios, todo o material ligado ao MSX. Olha que legal essa camiseta, que eu estou usando essa camiseta aqui, olha que linda. Com essa camiseta, ó, as revistas do Clube MSX, até hoje o pessoal publica revistas de MSX, ó, muito legal. O pessoal do clube tá ali, do Mário Cavalcante, tá sempre presente. O pessoal da Old Tech Sound também está sempre presente nesses eventos, porque eles trabalham muito com computadores antigos, né? Retrocomputação, somente Sinclair, tá vendo? Computador também que tem muitos adeptos. Olha os jogos em fita cassete, galera, ó. Para quem é mais novo, retrô mais novo, dos 30 aos 40 anos, talvez não conheça, ó. Galera que nasceu no Phantom System, no Play 1, não sabe o que é isso. Telejogo. Ah, tem um Mega Drive ali, ó. Pessoal mais novo aí. O CP400, ó. O computador foi febre nos anos 80, queria muito ter um, pessoal montando aqui. O pessoal do Canal 3, ó, tá aqui também. Canal 3, um evento tradicionalíssimo de games, vai ter esse ano também, eles também estão presentes aqui. Aqui temos a Editora Europa, com suas publicações relacionadas a games, a videogames, computadores antigos. Todos os eventos eles aparecem, é muito legal para quem quiser aumentar o seu conhecimento em games. Temos aqui a Editora Europa e eles também estão fazendo esses posters, gente, maravilhosos, olha só. Eu vou ter que levar um. Eles estão colocando aqui, evidentemente, os jogos mais de MSX, o Metal Gear. Para quem não sabe, o Metal Gear nasceu no MSX, né, com o nosso amigo Kojima, tá aí. MSX2 no caso, mas temos também Mario Kart World, uns quadros aí do MSX, 40 anos de Brasil. Olha que lindos os posters, galera, ali na parede, ó, top que é. E aqui temos os nossos amigos da Bitnamic, também já fiz bastante material sobre eles. O pessoal também que trabalha muito com publicações de games, de computadores antigos, jogos, relançamento de jogos antigos para computadores, para videogames também. Tá aqui o Amazônia, um clássico do MSX foi relançado, eu comprei, fiz vídeo no canal, Zoinho, a Lenda da Gávea, publicações aqui de livros, ó, muito legal, passando ali. O pessoal todo aqui, ó, meu amigo Marcos Garré, ó, a Busca dos Tesouros também, eu comprei esse jogo, muito top. E essa é a panorâmica do evento. Então você tem essa entrada, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha quem tá ali, gente, ó. Ó, amigo Maurício Sarditti, simplesmente um executivo da Gradiente, na época do Atari 2600, o expert da Gradiente, vai falar daqui a pouco. E também do Phantom System, para quem não sabe, ele é praticamente o pai do Phantom System no Brasil. É uma história maravilhosa sobre este videogame. E aqui vão ser as palestras, pessoal. Vou mostrando para vocês aqui, ó. Ó, o Morris aqui, ó. Vontade de perguntar as coisas para ele, mas eu vou esperar porque ele vai falar agora. Eu não quero atrapalhar agora não. Depois a gente tenta trocar uma palavrinha com ele, pegar um autógrafo. E aqui tá meu lugar, olha que chique, ó. Ah, rapaz, que isso, hein? Eu acho que eu tive que desembolsar uns reais a mais para isso, mas pensando no canal mesmo, pensando no canal para poder fazer um conteúdo melhor pra galera. E olha só que bacana que o Daniel Ravazzi fez, ó. Deixa eu falar alto aqui que essa música vai me dar direitos autorais. Então tá aí, ó. Olha aí, todos os computadores da coleção do Daniel, ele colocou aqui na mesa. Ficou muito bem bolado. Os palestrantes vão ficar ali. E aqui também que vai ter o nosso Kazuhiko Nishi à tarde.
Então, sensacional, olha. Então, uma ideia muito bem bolada do Daniel. Está preparada já a palestra do Sr. Morris Arditi, gente. Olha só, minha perna até treme ficar perto desse homem. É, ele que fez, conheceu o MSX, né? MSX Expert da Gradiente. Olha ele aí. A galera conhece do Phantom System, enfim. Até o Morris está tirando foto ali, ó, que ele gostou. Achou legal a coleção do Daniel. Mas a coleção do Daniel é insana, né, gente? Olha só, tanto computador MSX que tem aqui. É sensacional. Pessoal, antes de começar o evento, ó, o homem chegou. Aí, ó. Kazuhiko Nishi. Tá aqui conversando com o pessoal. Tá aqui com o Morris Arditi aqui, ó. Estão conversando já ali. E olha que legal. Eu tô... Ah, rapaz, olha aqui. Tô bem aqui, ó. Aí. Bora lá. Essa é a panorâmica do evento. Eu vou daqui a pouco parar de filmar e vou filmar uns pedaços, não inteiramente, mas vou filmar as palestras. Depois eu faço uma edição de melhores momentos para vocês. Então, bora lá. Olha só o lugar que me deram aqui para sentar. Olha quem tá ali, ó. Nosso amigo Kazuhiko tá aqui, ó. Uma cadeira da minha já tá aqui aguardando para começar a palestra dele. Então, bora lá. Nossos palestrantes, bastante esperados aí. Tem uma programação cheia hoje, bastante novidade, bastante surpresa. Durante o evento a gente vai comentando, a gente vai dando aí mais detalhes. O Mário vai dar alguns recadinhos, depois o Daniel. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado aí por estarem presentes. Sou o Mário Cavalcante, editor da revista Clube MSX e um dos organizadores do São Paulo MSX Summit, ao lado dos meus queridos colegas Daniel Ravazzi e o professor Vitor Vicente, que anualmente e brilhantemente organizam a MSX SP. Mas eu vou começar esse discurso com uma foto que foi postada nas redes sociais mais ou menos há cerca de 3 meses, né? Que é essa aí. Caramba! Quanta informação tem nessa foto, pessoal? Quanta informação. E é disso que se trata o Summit. A gente quis fazer um evento com uma proposta diferenciada, trazer para cá nomes de peso, nomes incríveis, incluindo nomes internacionais que foram muito importantes na história do padrão MSX. Enfim, o que essa foto aí pode mostrar também, uma coisa importante, que é o tempo. Não vou dizer que o tempo é cruel, nem nada assim, porque o tempo ele também faz bem. É disso que se trata também. Muitos aqui, quando começaram a usar MSX, eram crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Hoje já são pais, alguns talvez já sejam avós. Naquela época que a gente era mesmo usuários de MSX. O tempo não para, o tempo é imparável. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, cara. E conseguimos, e só para finalizar, é disso que se trata o São Paulo MSX Summit. É um evento de MSX com uma proposta diferente, dentro de um auditório, trazendo nomes de peso, como eu já falei, alguns nomes internacionais. Temos aqui o pessoal diretamente ligado ao Expert, diretamente ligado ao Hotbit, e é disso que se trata, mas sem perder a essência dos encontros, né? Preparamos uma área de convivência, expositores e tudo mais, para manter aquela essência do que é um encontro de MSX. E o Summit coincide também com os 40 anos do padrão MSX no Brasil. Tivemos os 40 anos do padrão MSX em 2023 e agora os 40 anos do padrão MSX no Brasil. Para falar sobre isso, eu vou passar aqui o microfone para o meu grande amigo Daniel Ravazzi. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a todos a presença aqui. É uma grande honra a todos vocês aqui. Como vocês podem ver, um pôster comemorativo é justamente presentear vocês com esses 40 anos do MSX no Brasil. E justamente graças ao pessoal que já está aqui, né? Os palestrantes que representam tanto o Expert quanto o Hotbit. E tem justamente um histórico atrás desse pôster explicando desde o início no Japão, o Sr. Kazuhiko Nishi, e até toda a evolução passando pelo Expert, Hotbit, depois as transformações com o Sr. Ademir Karchano para MSX2 e entre outros acessórios, todos os periféricos que foram lançados. Então, para ser sucinto e breve, agradecemos a todos.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu me sinto muito, mas muito à vontade para fazer essa apresentação para vocês, porque é como se eu estivesse na minha sala de visitas cercado de amigos e não pessoas que vieram assistir uma palestra. Então eu vou falar com muita informalidade com vocês. É um privilégio para mim ter vivido esses 80 anos e assistido muita coisa, é claro, mas muita coisa na área da tecnologia. E eu, desde pequeno, sempre fui atraído. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de artes, de matemática. Eu fui sempre atraído por tecnologia, então, em 1964. Aí eu fui falar com eles e aí eu falei, olha, eu achei lindo o que vocês estão fazendo e tal, eu gostaria de ficar sócio de vocês não querem um sócio? Não. Então, eu fiquei frustrado, voltei para casa e 3 anos depois eu falei, bom, já que não querem sócio, vão ter um concorrente. E aí eu fundei a Polivox. Foi um poker estratégico. Telefone padrão brasileiro em 79, 85 está salientado, que é o lançamento do Expert. Outro lançamento icônico foi o primeiro celular com acesso à internet no ano 2000. Então falou assim, é bom para eles, deve ser bom para o Brasil, né? Então chamou a atenção e vamos estudar para desenvolver um aqui para nós. Fomos para Redmond e o Bill Gates falou, legal, vocês vão fazer MSX, só que não é comigo. É com isso aqui Nishi lá no Japão. Putz, tinha acabado de voltar do Japão. E vamos para lá. Falei, vamos fazer negócio? Ele falou, sim. Pronto, acabou. Do Daniel Falcão, a escolha do design do Expert baseado no National CF 2000? Como é que foi essa escolha? Não é. Apesar do nome super brasileiro, amigo meu, ainda o vejo, e designer industrial de mão cheia, que acompanhou, entrou na Polivox, passou para a Gradiente, teve conosco a vida inteira, e ele fazia todos os designs da Gradiente. Ele até pode ter se inspirado, mas na verdade o Expert parece um aparelho, um toca-fitas, os aparelhos da época, não foi cópia. Muito obrigado, viu? Obrigado. Foi uma grande inspiração para mim também. Comecei com computação por causa do Expert, então para mim é uma grande honra. Parabéns por toda a trajetória, viu? O prazer foi meu. Obrigado, viu? Depois da palestra do Morris é difícil, a história que ele trouxe é... Precisa de 3, né? Por isso que a gente chamou reforço aqui do nosso lado. Aí eu conheço uma pessoa que tinha uma semana, que era o Gregório Dias, que depois me abriu a porta para ir para a Microsoft, e eu fiquei fascinado com esse mundo novo de software e fui estudar. E consegui perceber, ainda com um conhecimento muito limitado, que o futuro estava no software. Bill Gates falava uma coisa, que software, quando a gente lança um software no mercado, ele não morre. Porque sempre vai ter alguém usando, ou 2, ou 10, ou 1000 pessoas, e esse negócio perpetua, mesmo que ele não seja atualizado. Sempre tinha aí uma corrida cabeça a cabeça com a Gradiente, que pegou o Atari, por exemplo, antes da Sharp, né? Aí eu fui atrás e peguei o Intellivision da Mattel, e fui gerente de videogame também, antes de ser o gerente do Hot Bit. Foi uma evolução quase que natural. Aí eu peguei o termo Hot, e eu estava sendo iniciado, o negócio da informática, tal, bit. Eu pensei em fazer Hot Byte, né? Mas assim, pô, 1 byte são 8 bits, né? E eu falei assim, porra, então um bit quente, não interessa, ele torna o byte muito mais forte. Aí eu lancei o nome do Hot Bit, né? E aí a coisa pegou. E foi adotado, e aí, logicamente o pessoal fez o logo direitinho, ficou muito bacana. Eu comecei a minha carreira, nem sei quem conhece, uma tal de revista Nova Eletrônica. Alguém conhece? Olha só. Na Filcris, lá na Rua Aurora. E eu fui para a Sharp, na realidade, acho que por linhas tortas, vamos chamar assim.
Eu trabalhava com meu tio na área fotográfica. A importação no Brasil era praticamente impossível. E então a gente começou a fabricar pequenas máquinas bem simplesinhas aqui no Brasil para sobreviver, né? Um contrato com a Microsoft de licenciamento, e a gente tinha um escritório em Nova York que fazia toda a parte internacional para a gente. Então o chefe do escritório em Nova York ficou responsável por pegar a assinatura do contrato. E a gente estava também competindo com a gente, e alguém falou, bom, mas se eles assinarem antes do que a gente, depois não consegue assinar o contrato. E todo esse pessoal, principalmente o Sam, com a Vida Gradiente, e esse pessoal que eu falei para ele, o pessoal da Chave, eles foram culpados por me manter 40 anos trabalhando e 40 anos atendendo esse bando de malucos. Essa placa é maravilhosa, para ver que é altíssima tecnologia, hardware de primeira linha, que foi feito praticamente à mão, que era o quê? Um cartucho de 32K de RAM, que eu engatava ele no videogame, e através de jogos em fita cassete, que eu copiava no TKzinho da vida, copiei de TK, fiz um softwarezinho, e ele carregava os jogos de fita cassete para o colega, o Spice Vision. Uma das primeiras, legal, eu tenho essa ali com resina, que foi a proteção de copyright. A famosa proteção de copyright da época, que não adiantou nada, que foi copiado no cartucho, foi vendido. Muitos copiadores venderam muito mais Mega RAM do que eu, mas foi um dos primeiros produtos criados para a linha MSX. A Mega RAM, a ideia era a mesma, você tem os jogos que eram caros para a linha MSX, colocava o cartucho e lia. Então, estamos aqui com o Dr. Nish. Palmas para ele mais uma vez. Thank you. Obrigado. Tá, foi fácil. That was easy. Thank you for helping me to warm up. I came back after 40 years. I was here when MSX was launched here in Rio de Janeiro. Ele está de volta ao Brasil depois de 40 anos. Ele estava aqui no lançamento do MSX no Rio de Janeiro há 40 anos. I'd like to say thank you to all of you because I started MSX 42 years ago, but at the middle of my life, I abandoned MSX as a company. I stopped developing in 1995. Ele é o pai biológico do MSX, ele começou o MSX há 42 anos, mas ele parou como empresa, como companhia, trabalhar no MSX em 1995, e ele agradece a todos nós. It was you, all of you, who became MSX's foster parent and grow MSX today. Cada um de vocês que se tornaram os pais adotivos do MSX, e graças a isso, a gente chega aqui 42 anos depois, então uma salva de palmas para vocês. For that, I'd like to say thank you for being MSX's foster parent. Obrigado por serem os pais adotivos do MSX. You have here. I had the pleasure of meeting the author of Web MSX. Nós temos aqui o autor do Web MSX. Você pode levantar a mão, por favor? Please stand up. Aê. Thank you. MSX to me. O Daniel deu o MSX a Gradiente para ele. Levanta. So it will come. This is emulator. So this is going to be strongest emulator hardware portable using Sony battery. Ele já está com todos os formatos possíveis de áudio FM, SCC, por aí vai. Vídeo também vai ser o emulador mais potente e está rodando uma bateria da Sony. And also on top of that, it is not hardware. It is application software and related information. The prints
and games. I started the magazine 1976, 49 years ago, the Japanese publishing company. I am very happy that the partner for MSX Summit Brazil is MSX Club, which is a publishing venture, not hardware company, not software company, not game company, not peripheral company, but publishing company is a sponsor. This is very important. Ele começou em 76 com uma editora e ele está muito orgulhoso que a Clube MSX, Mário, por favor, levanta para receber palmas. Um editor é responsável aqui pelo Summit no Brasil. O logo veio do logo do VHS da Matsushita e assim, tanto o software quanto o hardware tem o logo, se tem o mesmo logo vai funcionar. Tem uma empresa no Brasil fazendo cartucho de som da MSX. Está aqui alguém? Quem tá? Ó lá ali, ó. Who's there? Stand up, please. Please. Levanta. The best MSX cartridge supplier. Oh, melhor fornecedor de cartucho de MSX. Everywhere you can play MSX, and also many other things, emulators. Sunish, thank you so much. Can you write it down this, please, because I will frame it. Come in here when anywhere you can. Bom, galera, tá acabando então aqui o evento do Summit MSX em São Paulo, com a palestra do grande Kazuhiko Nishi, o pai do MSX. Vocês viram aí, ele me deu um autógrafo, falei umas palavras para ele, assinou para mim aqui o crachá que eu vou mandar enquadrar, e realmente um evento muito legal. Ele tá lá no meio, tá tendo toda essa fila aqui ainda para falar com ele, para pegar um autógrafo, dar um presente, e realmente para todo esse pessoal é algo muito marcante, né? Algo muito histórico, muito único na vida minha e de toda essa gente aqui que curte MSX, que curte tecnologia. O evento foi muito legal, vocês devem ter visto aí um pouquinho do que eu mostrei para vocês, os stands, todas as palestras, muito bacana mesmo. É um dia de deleite histórico para o MSX em geral, para o Brasil. É algo muito importante a gente ter no Brasil figuras tão emblemáticas como o Kazuhiko Nishi, o Maurice Arditi, Stefano Arnold, Karchana, Demi Karchana. Foi muito legal mesmo. E se vocês gostarem do vídeo, então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, hein? Curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Então vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez meu grande abraço e até mais!